Muito bem, em Brasília são 20 horas e 18 minutos. No vídeo de hoje nós vamos mostrar como gravar uma imagem no router usando Fresa. Isso é uma técnica mais ou menos comum. Tem vários vídeos no YouTube mostrando como gravar uma fotografia no router usando uma Fresa. O que aqueles vídeos não mostram é como fazer o programa, como que funciona o código do programa para ler essa imagem e transformar ela em percurso para poder gravar no router. Então, como que funciona a técnica? Essa técnica ela é chamada técnica de meio tom. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. O funcionamento da física da gravação é muito simples. Você vai usar lá uma fresa do tipo V-bit. Então, quanto mais essa fresa afunda no material, maior é o ponto redondo que ela faz. A nossa imagem lá, todo mundo sabe que bitmap é um mapa de pontos. Então a fresa, conforme ela vai afundando mais ou menos, ela vai fazendo um furinho redondo maior ou menor. E com isso, formando a imagem. Então hoje eu nem vou falar muito, porque depois eu vou deixar um vídeo aí, um link do vídeo que eu vi, desse vídeo aqui. Cadê? Esse vídeo aqui. O rapaz mostra como gravar usando Halftone. Então eu vou deixar o vídeo dele aí no link, porque ele tem aqui um programa. Aliás, o programa não foi ele que fez não, mas é um programa bom para fazer esse tipo de trabalho. Só que aqui não explica como que funciona o código. Então eu vou mostrar como que funciona o código. Vou deixar o link, eu acho que ele põe aqui o programa para baixar. Ah, dá para fazer no Aspire também, pelo jeito. É a borda. Vou deixar 10 milímetros de borda. Você pode fazer aqui um tal de Halftone. Ok, beleza? Vou deixar o vídeo dele aí na descrição. É o espaço. E o princípio é esse. Quanto mais a fresa afunda, maior é o ponto que ela faz. E quanto menos ela afunda, menor é o ponto. Então o que a gente precisa fazer é converter essa imagem aqui da moça em pontos grandes o suficiente para ser gravado na fresa. E a leitura dos pontos, ela é feita em uma matriz. Então, por exemplo, eu vou fazer a gravação numa fresa de 3 milímetros. Então eu faço aqui um retângulo de 3 milímetros. E aqui eu criei uma matriz. Eu criei uma matriz. Essa matriz ela é uma matriz de 3 por 3 pontos. Então o que eu faço é somar o valor dos pixels dentro dessa matriz. Então, por exemplo, eu tenho aqui, pegando a ferramenta de cores, o ponto mais escuro eu tenho um determinado valor em RGB. No ponto mais claro eu tenho um outro valor. Então, quanto mais claro for a imagem, o ponto na imagem, maior é o valor dela em RGB, mas menor é o tamanho do ponto. Então, o que eu faço é ler todos os pontos da matriz, os valores que ele tem em RGB, e pegar uma média desse valor. Então, com isso, eu consigo criar um ponto. Por exemplo, nesse ponto aqui que ela está mais claro, eu vou pegar um ponto de tamanho médio. Então esse aqui é o meu ponto. Nessa área que eu li aqui dentro dessa matriz, o ponto seria mais ou menos desse tamanho. Quando eu mover a matriz para um ponto mais escuro, o valor do ponto aqui dentro, somando todos esses pixels,
eu vou ter o resultado que o meu círculo vai ser maior. Quer dizer, então, que nesse ponto aqui a fresa vai ter que afundar mais. Até que chega um momento que na cor mais escura, a fresa afunda o tanto que foi especificado lá no programa. Essa divisão dos pontos aqui ela é feita da seguinte maneira. Já vou mostrar aqui no programa, porque a gente não perde tempo, né? Então eu fiz aqui o programa. Normalmente é um código simples. Hoje deu um pouco de trabalho, demorei umas 2 horas para escrever esse programa aqui. Mas no fim está finalizado, não é nem esse aqui. É isso mesmo. Então eu tenho aqui a menina, o nome dela é Asian, e ela é lá da Sibéria, ela é da banda Urtucan. Vou até deixar a banda tocando aí no background. Então, por exemplo, eu defini aqui tamanho do ponto, é o tamanho da matriz que eu quero ler nessa imagem. Então, como que funciona? Eu começo lendo a partir daqui, 16 por 16 pontos, e eu pego o valor médio dessa cor aqui e converto no círculo físico, num tamanho físico. Eu estou fazendo a leitura aqui pixel por pixel, então é um pouquinho mais demorado. Quando eu clicar aqui no meio tom, a imagem demora um pouquinho para formar, porque essa leitura pixel por pixel é muito demorada. Mas já está pronto aqui. Então a gente vê que a imagem da menina foi transformada em pequenos pontos, que na verdade são círculos. Pequenos círculos, dependendo do tom médio, aqui é um marrom, não é uma cor preta. Então o ponto é pequenininho. Aqui no chapéu dela, que é já mais escuro, o ponto já é maior. Aqui, ó, perto da sobrancelha, onde já é preto, se olhar aqui na imagem é bem preto. O ponto já praticamente fechou. Então é assim que funciona o halftone. No caso aqui eu usei uma matriz de 16 por 16, quer dizer então que nessa imagem aqui eu tenho 15 pontos de tamanho diferente. Ponto branco não conta porque ele é branco, então não tem ponto nenhum. Na verdade eu tenho então aqui 15 círculos de tamanho diferente para formar essa imagem. Se eu colocar aqui, vamos dizer, a imagem que eu quero os pontos maiores, colocar o tamanho do ponto em 30 pixels. Então a minha imagem ela vai ficar com pontos maiores, mas olhando aqui a resolução, aparentemente diminuiu. Você vai ter que olhar a imagem mais de longe para ver que a imagem está perfeita. Isso aqui acontece porque essa imagem aqui é de tamanho pequeno. Então ela tem 23 por 23 centímetros. Numa imagem desse tamanho aqui, eu teria que usar uma fresa menor, para poder usar matrizes menores e ter mais resolução na imagem. Então vamos dizer aqui uma matriz de 14 pontos. Demora um pouquinho, mas a imagem aqui ela está perfeita. Tem um problema. Gravar essa imagem aqui ponto a ponto significa que cada pontinho desse aqui, o router lá vai subir a fresa, depois descer, gravar o ponto, subir, descer, gravar o ponto. Eu não contei quantos pontos tem nessa imagem aqui, mas acredito que tem milhares de pontos aqui. Esse seria um trabalho muito demorado. Apesar de ficar muito bem feito, em uma imagem pequena como essa aqui, acho que ele vai demorar umas 2 horas para gravar essa imagem. É muita coisa. Então a outra maneira que a gente usa, que até o rapaz do vídeo faz lá, é gravar isso aqui em corte contínuos. Então, por exemplo, eu tenho essa imagem aqui em cima, na parte marrom aqui, em corte contínuo,
a fresa desce para o primeiro ponto, e como os pontos são iguais, ela vai mantendo a altura e andando, sem subir o eixo Z. Isso aqui seria então um corte contínuo. Quando ela chegar no ponto mais escuro da imagem, ela sem subir, ela já desce, afunda, depois chega no ponto mais claro, ela vai subindo, vai descendo, sem sair da peça, vamos dizer. Ela só vai sair da peça quando a imagem for totalmente branca, como aqui no cantinho aqui, quando é totalmente branca, então a fresa aqui vai levantar. Esse método aqui é bem mais rápido para gravar. Ainda assim, nessa imagem aqui, eu não poderia afundar muito a fresa. Então, para gravar uma imagem desse tamanho aqui, eu teria que calcular. Imagino que a fresa aqui, o máximo que ela afundaria seria 1,5 mm, mais ou menos. E ela faria, então, movimentos de 1,5 mm dividido por 14, mais ou menos 1/10 de milímetro para entre uma cor e outra. Ela subiria 1/10 de milímetro. Na parte mais preta ela baixaria 1,5 mm, e na parte mais clara ela estaria mais ou menos 0,1 milímetro afundado na peça. Então isso aqui para uma imagem pequena assim, eu nem sei como é que vai ficar o resultado disso, a gente precisa gravar para ver. Então amanhã eu vou fazer esse código. Você pode então, nesse caso aqui, essa imagem como a gente está vendo, ela seria, por exemplo, gravar em um MDF branco, e essa parte preta seria aparecendo a madeira do MDF. Aí precisaria tingir isso aqui de preto e depois limpar o MDF para ficar com a imagem desse jeito aqui. Eu vou gravar isso aqui provavelmente em um pedaço de ACM preto. Aliás, o ACM branco. E então eu tenho que fazer a imagem invertida. Eu gravarei então essa imagem aqui invertida no ACM branco, porque na hora que você corta o ACM branco aparece a parte preta dele. Então eu tenho que marcar aqui que eu quero fazer uma gravação inversa, e aí ela funciona aqui ao contrário. No MDF branco, no ACM branco que tem o fundo preto, ela vai começar por cima do ACM, bem de leve, e depois vai afundando para formar a imagem. Então um tom contínuo seria mais ou menos isso aqui. Já está tarde, amanhã eu vou tentar aplicar esse código aqui lá no Router para a gente ver o resultado. Esses códigos que eu estou escrevendo aqui, eles precisam ser depurados, eu preciso fazer uma limpeza neles e corrigir alguns bugs. Então, por exemplo, eu não sei os bugs que vão dar nessa imagem aqui, nessa gravação, só vou saber amanhã quando eu gravar. Mas aquele que eu fiz o traço da caneta na rachura, eu tenho que melhorar um pouco o ângulo das rachuras. E no que eu fiz o desenho circular, eu tenho que amenizar a curva um pouco, porque no desenho lá o círculo saiu meio tremido, então eu tenho que suavizar a curva para fazer uns círculos mais redondinhos. Depois eu vou juntar todos esses códigos em um programa só, e daí quem quiser o código para estudar é só entrar lá no grupo do Telegram e pedir. Por enquanto eu não vou liberar não, porque o código está muito sujo, acho que vai confundir mais do que ajudar. Beleza aí? Beleza. Beijos, Isabelle.